Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Vamos dar início à nossa quarta aula da nossa playlist de matemática básica, aí, tranquilo? Nesse vídeo vamos falar sobre o assunto de mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Vamos lá à nossa aula. Definição de MMC. O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números inteiros positivos é o menor número que aparece na listagem de múltiplos desses dois ou mais números ao mesmo tempo. Tá? Então, o que seriam os múltiplos? Os múltiplos são os números, digamos assim, mais simples, são o resultado da multiplicação por um determinado número. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver os múltiplos de 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Pode ver que vai de 2 em 2, né? 8, 10, 12, 14. Vou indo aqui, ó. 16, 18 até 20, tá? Existem mais, tá? Parei aqui no 20. Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 são os múltiplos de 2. Por exemplo, quem são os números, são os múltiplos de 3? Vamos lá, ó. Múltiplo de 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3 é 9. Vezes mais 3, 12. Então, ó, vai indo, ó, 15, 18, 21 e assim vai, ok? Quem são os múltiplos de 5? Vamos colocar aqui, ó, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Vezes 4, 20. Eu vou parar aqui, ó. E assim vai. Então, se eu vou observar aqui, ó, o que seria o mínimo múltiplo comum? Já diz o nome. Mínimo é o menor. Múltiplo são esses valores aqui da multiplicação. Comum é o que tem igual. Então, quem que seria, assim, por exemplo, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3? Então, o MMC entre 2 e 3 é quem? Qual que é o menor valor dos múltiplos que são iguais? Ou seja, qual que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3? Vamos observar aqui, ó. Exceto 0, tá? Tem que ser um número positivo, tá? Então, porque diz aqui, ó, o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números inteiros positivos. E o 0 é um número neutro, tá? Então, ele não vai ser contado, ok? Então, quem que é o MMC entre 2 e 3? Quem que é o menor número que aparece nos múltiplos dos dois ao mesmo tempo? Observe aqui que é o 6, né? Ó, o 6 e o 6 aqui, ó. Então, qual que é o menor? Qual que é o MMC entre esses dois caras? É o 6, tá? Ó, o MMC entre esses caras é o 6. Tranquilo? Ah, professor, mas o 12 também é. Ó, o 18 também é. Só que já diz o nome, é o mínimo, tá? Obviamente eles vão ter vários múltiplos que são comuns. Só que o mínimo, o menor deles é o 6. Então o MMC entre 2 e 3 é o 6. Por exemplo, qual que é o MMC, tá? O mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. Entre 2 e 5 agora, tá? Vamos fixar entre esses 2 e 5. Então qual que é o MMC entre 2 e 5? Qual que é o menor múltiplo que aparece nesses dois caras aí, ó? No 2 e no 5 ao mesmo tempo. Seria o 10, não seria? Você consegue observar, ó? Que o 10 é o menor múltiplo que aparece, né, na listagem do 2 e do 5, que são comuns ao mesmo tempo. Então, MMC de 2 e 5 é o 10, tá? Vamos ver aqui. Qual que seria o MMC, então, entre 3 e 5? 3 e 5. Quem são eles? Vamos lá. Agora entre MMC entre 3 e 5 aqui, vamos destacar de laranja aqui nos dois, tá bom? Então o menor de todos aí, ó, você consegue observar que é o 15. O 15 é o menor múltiplo, né, igual que o menor número que aparece igual dos dois aqui no 3 e no 5. Então o MMC de 3 e 5 é o 15, OK? Tranquilo então? É isso, você pega a listagem dos dois e verifica que é o menor do que ele está comparando. Entre esses dois ou três números, tá? Beleza? Mas existe um jeito um pouquinho mais simples. Por que não? Bem mais simples do que esse método aqui. Vamos fazer um método prático agora. Tranquilo? Presta atenção. Determine o mínimo múltiplo comum, o MMC, né, dos seguintes números. Na letra A, entre 20 e 32. O que a gente vai fazer?
vamos fatorar, né, decompor esses dois números em primos, só que ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá. Vamos colocar assim, ó, é 20, aí vírgula, só para separar os dois, né? 32, vai passar aquela barrinha e vamos fazer a mesma ideia, tá? Da decomposição em fatores primos que a gente viu na nossa aula passada, nossa aula 3, beleza? Por 2, né? O 2 divide todo mundo, né? Então vai por 2. Divide o 20? Sim, vai dar 10. Divide o 32? Também, vai dar 16. O 2, né? Vai também. Aqui vai dar 5. E aqui vai dar 16. Dividido por 2 vai dar 8. Observe que o 2 consegue, né, dividir o 8. Ah, mas não divide o 5. Não tem problema, tá? Se a divisão não vai ser exata, você só repete o número, tá? Porque 5 dividido por 2 não é exato. Então, você vai apenas repetir, porque ele não é um divisor de 5. Agora, por 8, ele divide sim, ó. 8 por 2 vai dar 4, beleza? Dá por 2 de novo, né? Você sempre vai colocar o menor número aqui, né? O menor número primo possível, né? Vai ser o 2 porque ele divide o 4, né? De novo, divide o 5? Não, não é múltiplo de 5. Então, vai só repetir esse cara aqui, tranquilo? E 4 por 2 vai dar 2. E agora por 2 de novo, porque esse cara é o número 2. Vai ficar 5, aqui 1. Agora, qual que é o próximo primo? 3 não divide nenhum dos dois, mas o 5 sim. Então, ó, quando você finalizar aqui, ó, aparecer número 1 nos dois casos aí, você terminou o seu MMC. Então, quem que é esse MMC desses dois caras? É o produto de todos esses números primos que estão aí à direita, ok? Então, vai ser, vamos colocar aqui, ó, 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, tá? 2 elevado a 5 vezes 5. 2 elevado a 5 é 32. E 32 vezes 5 vai dar 160. Então, esse é o MMC entre 20 e 32. Se você fosse fazer a listagem dos múltiplos, você ia perceber que o menor deles seria o 160. Então, destacando todos os múltiplos de 20 e 32, observe aqui, os múltiplos de 20 vai ser 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 e assim segue. E os múltiplos de 32 é 32, 64, 96, 128, 160, 192 e assim segue. E observe que o número que é igual nos dois, né, é o 160. E ele é o menor possível. Que nem existem outros, sim, maiores que esses, obviamente vão ser maiores, mas o menor de todos é o 160. Por isso que 160 é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, 20 e 32. E existe esse sistema prático aqui, né, esse método prático mais simples, né, de você decompor os dois números ao mesmo tempo. Multiplica esses fatores primos aí, que esse número final vai ser o MMC entre esses dois valores, né, no caso 20 e 32. Então vamos tirar o MC na nossa letra B de 48 e 120, fazer a mesma ideia, vamos decompor em fatores primos, ao final dessa decomposição multiplicamos esses primos, que o resultado final vai ser esse MMC entre esses dois valores, beleza? Então aqui os dois são pares, dá por 2, aqui vai ficar 24 e o 120 fica 60. Por 2 de novo, 24 por 2 dá 12 e o 60 fica 30, né? Por 2 vai dar 6 e 15. Beleza, dá por 2 de novo, porque o 6 é um número par. Então, 6 por 2 dá 3. O 15 não divide, você vai apenas repetir, ok? Agora dá por 3, né? Por 3 aqui fica 1, 15 por 3 dá 5. E finalizando aqui, ó, 5, que vai ficar 1 e 1. Então, quando fica 1 e 1, o produto desses primos aqui, à direita, vai ser o valor do MMC desses dois caras, que no nosso caso é 48 e 120. Então, o MMC entre 48 e 120 vai ser dado por 2 elevado a 4, né, vezes 3 vezes 5. Então, 2 elevado a 4 é 16, vezes 3 vezes 5, 15. E 15 vezes 16 vai dar 240. Ou seja, o MMC entre 48 e 120 é 240. Destacando aqui os múltiplos de 48 e 120, você pode observar aqui que o menor
que os dois ficam comum, é esse 240, tá? Então, te mostrei duas formas para você resolver, tá? Tem essa daqui da decomposição e tem você destacando os múltiplos dele aqui, ó. Você observa que é o menor número que é igual nos dois, vai ser o MMC. Então vamos aqui agora umas situações práticas, tá? Que envolvem os mínimos múltiplos comum. Tranquilo? Então, nesse exemplo 2, 3 técnicas em enfermagem trabalham em regime de plantão. Uma delas faz plantão a cada 4 dias, outra de 8 em 8 dias e a terceira a cada 5 dias. Se hoje todas fizerem plantão juntas, farão juntas novamente em, no mínimo. Então, como é que a gente vai saber nessa questão que é um mínimo múltiplo comum? Normalmente no exercício fala a palavra mínimo, o menos, o menor, vai falar essas palavras desse tipo. Então ele apareceu aqui, ó, mínimo, tá? E se eu estou buscando aqui, ó, uma faz de 4 em 4, outra de 8 em 8, outra de 5 em 5, são múltiplos, né? De 4 em 4, de 8 em 8, de 5 em 5, são os múltiplos desses valores. Se ele falou a palavra mínimo, então estamos dentro de um caso aí de questões que envolvem mínimo múltiplo comum. Então vamos lá, para enfermeira 1, vamos colocar assim, ó, para enfermeira 1, ela faz de plantão de 4 em 4 dias, ou seja, ela vai fazer aqui, ó, 4, o próximo, 8, depois 12, e aí vai de 4 em 4, ó, 16, 20, 24, 28, quanto mais? 32, depois 36, 40, 44. Vou parar aqui porque nas nossas alternativas, né, ó, o maior número é 40, então vou parar aqui. Para a enfermeira 2, ela faz plantão de, vamos lá, de 8 em 8 dias. Então vamos lá, 8, mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32, mais 8, 40, mais 8, 48 e assim vai, né? Que já passamos do 40, que é o maior número das nossas alternativas. E a enfermeira 3, o que ela faz? Ela faz de 5 em 5. Então vamos lá, enfermeira 3 faz de 5 em 5. Então ficaria 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, já passamos do nosso mínimo ali, né? Nosso maior número das alternativas. O que você vai observar? Vamos ver aqui qual dos números aqui nos 3 aparece ao mesmo tempo. Ó, pessoal, o 8 aparece na enfermeira 1 e 2, beleza, mas não aparece na enfermeira 3. Então não pode ser algo comum, né? Um dia comum para as 3 fazerem plantões juntos, né? Vamos ver, ó. Por exemplo, o 20 aparece na primeira enfermeira e na enfermeira 3. Mas tem que ser os 3 números iguais nos 3 casos, né? Você vai observar quem é aqui, ó. Vai ser o 40, né? Ó. O 40, a enfermeira 1, enfermeira 2, enfermeira 3. Então, esse é o menor número que aparece para as 3 juntas, certo? Existe outro jeito de fazer? Sim, tá? Então, vamos só destacar aqui que o MMC, ó, o MMC de 4 em 4, 8 em 8 e 5 em 5 é 40. Qual outra forma de a gente fazer? Então seria a decomposição simultânea de 4, 8 e o 5. Então vamos lá fazer a decomposição simultânea por 2. Aqui vai dar 2, aqui 4. O 5 não divide, então só permanece, certo? Agora por 2 de novo, vai dar 1. Aqui 2, o 5 não divide, vai dar 5 de novo. Vai dar 2 de novo, aqui fica 1, 1. E aqui 5 porque não divide. E por último, 5, que vai ficar 1, 1 e 1. Beleza? Então, nosso MMC seria o quê? O produto desses valores aí que estão aí à nossa direita, tá? Ou seja, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 5. E 2 elevado a 3 é 8. E 8 vezes 5 vai dar 40, tá? Isso aqui é outra forma de a gente descobrir de qual que é o tempo, né, que elas vão fazer plantão juntas. Então é daqui, no mínimo, 40 dias, que no nosso caso aí, ó, letra C, ok? Exemplo 3 da VUNESP. Então, em uma floricultura há menos de 65 botões de rosas e um funcionário está encarregado de fazer ramalhetes, todos com a mesma quantidade de botões.
Ao iniciar o trabalho, esse funcionário percebeu que se colocasse em cada ramalhete 3, 5 ou 12 botões de rosas, sempre sobrariam 2 botões. O número de botões de rosas era, então aqui as alternativas, né? 54, 56, 58, 60 ou 62 botões, né? Então vamos lá, a gente tem três coisas. Se ele faz de 3 em 3, de 5 em 5, de 12 em 12, sempre sobram 2. Então ele quer saber a quantidade que ele pode fazer. No caso aqui, seria a quantidade mínima, tá? Então, nesse caso, a gente consegue perceber que é uma questão de MMC, mínimo múltiplo comum entre 3, 5 e 12. Então, vou resolver das duas formas, igual a gente fez no exemplo 2, beleza? Vou destacar todos os múltiplos de 3, de 5 e de 12. Então, feito o destaque de todos os múltiplos de 3, 5 e 12, observamos o seguinte, ó, que o número que é igual para os três caras, para esses três casos, vai ser o 60, tá? O 60 aparece é o menor valor, tá? O mínimo valor que aparece nos três ao mesmo tempo, ou seja, é o mínimo múltiplo comum entre 3, 5 e 12. Então, o que você pode observar, esse aqui é um método, tá? Só que ele é um pouco cansativo, porque você vai ter que destacar todos os múltiplos até perceber aonde eles começam a se repetir. Aqui no caso, como só tem 65 botões, então você faz os múltiplos até chegar a esse valor, né? Que no próximo seria, né, nos múltiplos de 3, seria 66. Já passa, né? Então você faz até de todo mundo, até chegar perto ou passar do valor limite que tem aqui, né? Então você pode observar que é 60. Né? Só que quando ele faz assim, se ele faz os ramalhetes de 3 em 3, de 5 em 5 e 12 em 12, sempre sobram 2 botões, tá? Então, se dá 60, se eu fizer de 3 em 3, o máximo que eu consigo é 60 e sobram 2. Então, teriam 62. Se eu faço de 5 em 5, 60, sempre sobram 2. Se eu faço de 12 em 12, vai dar 60 e sobram 2. Então, se sempre sobra 2, eu tenho 62 botões, né, de rosas aqui, né, que no nosso caso seria a letra E. Mas como é que seria o outro método, tá? Pela decomposição para resolver problemas de MMC, que no caso eu particularmente acho melhor, tá? Seria da seguinte forma: vamos fazer a decomposição desses três valores ao mesmo tempo. De quem é? De 3, de 5 e de 12, tá? Então vamos decompor os três ao mesmo tempo. Então, primeiro, por 2, o 3 e o 5 não consegue dividir, mas o 12 e 5 vai dar 6. Por 2 de novo, que o 3 e o 5 também de novo não consegue dividir, mas o 6 consegue, vai dar 3. Agora, por 3, vai ficar 1, 5 e 1. E por último aqui o 5, né? Ó, vai ficar 1, 1 e 1. Então, nosso MMC é o produto de todo mundo aqui, ó. E 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 5 vai dar 60. Significa o quê? Que o MMC entre 3, 5 e 12 vai dar 60. Da mesma ideia, como sempre sobram 2, eu tenho então que o número de botões de rosas era de 62, né? Beleza? No caso aí, ó, de novo aí nossa letra E. Então, tranquilo, meus aprendedores, finalizamos nossa aula 4 aí sobre mínimo múltiplo comum. Então, eu destaquei duas formas de você resolver situações, né, problemas que envolvam MMC. Uma é você destacando todos os MMC, que é esse caso aqui, ó, você vai destacar todos os múltiplos e determinar quem são o menor deles ao mesmo tempo, ou esse método aqui, ó, esse método aqui, que seria a decomposição simultânea desses valores que ele destacou. No nosso caso aí do exemplo é o 3, 5 e 12. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Peço para você compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Curta, comente, tá? E se inscreva no canal aí para estar dando uma ajuda aí para o professor Tubarão. Tranquilo? E até a próxima aula dessa nossa playlist da matemática básica. Falou!